Agora que você já sabe o que é o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, como você escolha chamar, eu convido você a resolver esse exercício aqui, olha. Quantos são os números de 3 dígitos distintos? Primeiro, lembrando que os números de 3 dígitos, eles são os números que começam em 100, né? Porque antes do 100 nós temos o 99, então esse aqui não conta. E o maior número de 3 dígitos é o 999, porque depois do 999 nós já temos o 1000, que são 4 dígitos. Então ele quer saber quantos números de 3 dígitos distintos estão entre o 100 e o 999. Essa é a pergunta do comando. Sendo que esse número aqui já não conta, né? Porque ele tem 3 dígitos iguais. Esse aqui também não conta porque ele tem 2 dígitos iguais. E aqui ele está pedindo quantos são os números de 3 dígitos distintos. Você sabe responder essa questão? Se você não sabe, eu vou explicar para você agora. Assim como no exemplo que eu dei para vocês quando eu expliquei o princípio fundamental da contagem, aqui nós também temos 3 decisões a tomar. Por que nós temos 3 decisões? Porque ele está me pedindo os números de 3 dígitos. Isso significa que esses números eles têm 1, 2, 3 dígitos. E o que eu preciso fazer para resolver essa questão é descobrir quantas opções de escolha eu tenho para a minha primeira decisão, quantas opções de escolha eu tenho para a minha segunda decisão e quantas opções de escolha eu tenho para a minha terceira decisão. Você sabe quais são os dígitos? Porque número é uma coisa e dígito é outra coisa. Os números eles são infinitos, mas os dígitos não. Os dígitos eles são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses aqui são os dígitos do sistema de numeração. Ele vai do 0 ao 9. E se você conferir, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 dígitos. E essas aqui são minhas opções de escolha. Então, aqui para a minha primeira decisão, para o meu D1, quantas opções eu tenho? Eu tenho 10 opções? Não, eu não terei 10 opções. Porque se você prestar atenção, os números que começam em 100 e vão até 999, não tem nenhum que comece com 0. Até porque o 0 à esquerda não tem valor. Se eu coloco um 0 aqui, por exemplo, 099, isso aqui é 99, não é 099. Então, para essa primeira decisão aqui, esse 0 aqui ele não é opção, mas todos os outros são opções. Então, para eu tomar a minha primeira decisão, eu posso escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Eu tenho 9 possibilidades de escolha. Então, eu vou colocar aqui 9. Uma vez que eu tomei minha primeira decisão, eu vou tomar minha segunda decisão. Eu preciso lembrar o seguinte para vocês, olha. Aqui na segunda decisão, eu posso colocar o 0. Então, ele vale para as minhas opções de escolha para a minha segunda decisão. Aí você pode dizer, então agora eu tenho 10 opções. Não, eu não terei 10 opções. Por que eu não terei 10 opções? Porque eu já escolhi uma opção aqui, olha. Eu já escolhi o primeiro dígito. E se eu já escolhi o primeiro dígito, agora sobram aqui para mim 10 dígitos menos o que eu já escolhi. Então, novamente, eu terei 9 opções de dígitos. Então, na primeira decisão, eu tenho 9 opções, porque o 0 não conta e só me restaram esses aqui. Então, significa que eu escolhi um desses aqui e eu coloquei aqui na primeira casa. E eu não posso escolhê-lo para a segunda casa aqui. Aqui na terceira casa, aí sim, eu já tenho que descontar 2 dígitos, olha, porque eu já escolhi um dígito para a primeira casa, escolhi um dígito para a segunda casa, então aqui só me restam 8 opções. São 8 opções de escolha para essa terceira casa aqui. Só para reforçar para vocês, aqui nessa primeira casa eu não posso escolher o 0, então imagine que eu escolhi 1. Eu coloquei 1 aqui nessa primeira casa. Esse 1 aqui eu não posso mais escolher porque ele já está na primeira casa. Aqui na segunda casa eu tenho 9 opções, por quê? Porque eu não posso escolher 1, mas agora eu posso escolher o 0, que eu não podia antes. Então me restou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções. Então aqui eu tenho 9 opções. Imagine que aqui nessa segunda casa eu escolhi o 0. Então agora eu também não posso mais escolher o 0 para a terceira casa, porque aqui eu já escolhi 1 e aqui eu escolhi o 0. Quantas opções restam para a terceira casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções. E é por isso que aqui nessa terceira casa eu tenho 8 opções de escolha. Se eu escolher o 7, por exemplo, eu tenho 107, que forma 107. Isso é um número de 3 dígitos que tem 3 dígitos diferentes, beleza? Isso é só um exemplo para que você entenda bem o que foi feito aqui.
Uma vez relacionado aqui a quantidade de opções que eu tenho para tomar a primeira decisão, a quantidade de opções que eu tenho para tomar a segunda decisão e a quantidade de opções que eu tenho para tomar a terceira decisão, eu simplesmente incluo aqui o multiplicativo, né, do princípio multiplicativo. 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 8, fazendo aqui, olha, 81 vezes 8. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 8 é 64. Então, aqui eu tenho 648 é o resultado. Isso significa que eu tenho 648 números de 3 dígitos distintos. E a resposta para quantos são os números de 3 dígitos distintos é igual a 648. Beleza?